Meu bebê não para de chorar no hospital, até que uma desconhecida intervém. Por favor, meu amor. O que está te machucando? A súplica de André Ferraz era um fio de voz que se partia contra a muralha de som incessante que emanava do berço hospitalar. Na suíte mais cara e luxuosa da cidade, cercado por um luxo que se tornara oco, frio e absolutamente inútil, o magnata imobiliário era um rei deposto, destronado pela dor incompreensível de seu próprio herdeiro recém-nascido. Mateus chorava com a força de pulmões que mal haviam conhecido o ar do mundo, um lamento agudo e contínuo que perfurava as paredes revestidas de seda e a alma fraturada de seu pai. O que eu fiz de errado, Clara? Ele sussurrou para o vazio opressivo do quarto, invocando o nome da esposa que a vida lhe roubara no momento em que lhe dava um filho. Eu não sei como fazer isso sem você. Nosso filho me odeia, ele me rejeita. Ele se sentia um fracasso completo, um homem que erguia impérios de concreto e aço com um EST, lar de dedos, mas que não conseguia construir a mais simples das pontes para o coração de seu próprio filho. As enfermeiras entravam e saíam em um fluxo constante, com seus sorrisos profissionais e soluções pediátricas ineficazes, deixando-o cada vez mais isolado em sua ilha de desespero e culpa. O cheiro de antisséptico se misturava ao perfume caro de seu terno amassado, criando o aroma pungente de sua impotência. Cada soluço do bebê era uma acusação direta, um lembrete cruel de sua falha monumental em protegê-lo, em oferecer o consolo mais primário que um pai deveria dar. A janela, que exibia o horizonte de São Paulo como um troféu, agora parecia zombar dele, mostrando um mundo que continuava a girar indiferente à sua tragédia pessoal. Ele era um prisioneiro em sua própria torre de marfim, e as grades eram feitas de sua própria dor. A porta da suíte se abriu com uma hesitação que contrastava com a certeza do choro, uma enfermeira mais velha, de ombros caídos pela longa jornada e o peso das dores que testemunhava diariamente, colocou a cabeça para dentro. Seus olhos, que já haviam visto todo tipo de sofrimento humano, pousaram em André com uma compaixão genuína, desprovida de qualquer julgamento. Senhor Ferraz, sua voz era baixa, quase um pedido de desculpas por mais uma interrupção inútil em seu calvário. Eu sei que o senhor está no seu limite e já dispensou os melhores especialistas que o dinheiro pode comprar, mas há uma voluntária no hospital. O nome dela é Helena. Ela tem um dom, um jeito especial com os bebês que ninguém aqui consegue explicar. Às vezes, onde a ciência falha, a alma acerta em cheio. A sugestão era tão delicada quanto parecia absurda para um homem como André. Ele ergueu a cabeça, o rosto, uma máscara de exaustão e ceticismo profundo. Uma voluntária? Depois de pediatras renomados e psicólogos infantis caríssimos, a solução seria uma amadora com um dom? A ideia o ofendeu em um nível profundo. Ele abriu a boca para recusar, para expulsá-la com a mesma frieza com que fechava negócios multimilionários, mas o choro de Mateus recrudesceu naquele exato instante, atingindo uma nova oitava de agonia que pareceu rasgar o ar. O que mais eu posso perder? Pensou ele derrotado. Sua dignidade já estava em farrapos no chão daquela suíte. Com um suspiro que pareceu carregar o peso de todas as suas perdas, ele apenas assentiu. Não era um gesto de esperança, mas a rendição final de um homem que não tinha mais forças para lutar. Ele se sentia patético, um gigante da indústria que se curvava diante do poder de uma lágrima. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê like ao vídeo, se você gosta desta história. E deixe-nos nos comentários nos contando de onde você é, e a que horas nos ouve. A enfermeira interpretou o aceno como a permissão que era, e abriu a porta por completo, dando passagem a uma figura silenciosa que parecia flutuar para dentro do quarto. A mulher que entrou não usava o branco estéril do hospital, vestia um simples vestido de algodão azul claro, uma cor suave que parecia absorver a atenção do ambiente. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, e seus pés calçavam sapatilhas gastas, testemunhas silenciosas de longas caminhadas pelos corredores da dor e da esperança. Ela se chamava Helena. Havia uma aura de serenidade em torno dela, uma calma tão profunda que parecia uma anomalia naquele quarto carregado de angústia. Seus olhos, de um castanho profundo e caloroso, não se fixaram no luxo ao redor, nem na figura imponente de André Ferraz,
o magnata que todos temiam e respeitavam. Eles foram diretamente para o pequeno ser que se debatia no berço, e um brilho de ternura e compreensão os iluminou instantaneamente. Ela não demonstrou intimidação ou reverência. Seu foco era singular e absoluto. Que estranho, pensou André, observando-a com uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Ela olha para o meu filho como se o conhecesse, como se entendesse a linguagem de sua dor. A presença de Helena era como uma brisa suave entrando em um quarto abafado e quente, trazendo consigo um frescor inesperado e bem-vindo. Pela primeira vez em dias, André sentiu sua armadura de cinismo rachar, permitindo que uma minúscula e perigosa semente de esperança brotasse em seu coração cansado. Ele se viu prendendo a respiração, como se estivesse diante de um evento sobrenatural, um momento que desafiava a lógica fria que regia sua vida. A mulher não trazia consigo equipamentos ou teorias, apenas a si mesma, e isso era ao mesmo tempo desconcertante e profundamente reconfortante. Senhor Ferraz, com sua permissão, eu gostaria de tentar acalmá-lo. A voz de Helena era um murmúrio suave, mas carregado de uma confiança tranquila que pegou André completamente de surpresa. Não havia pretensão em seu tom, apenas uma oferta genuína, despida de qualquer interesse oculto. André, acostumado a dar ordens e a ouvir promessas vazias de especialistas caríssimos, ficou momentaneamente sem reação. Ele a estudou por um instante, procurando por qualquer sinal de engano, qualquer indício de que ela era apenas mais uma oportunista tentando se aproximar de sua fortuna. Mas seu rosto era um livro aberto, cujas páginas falavam apenas de empatia e compaixão. Ele olhou para a enfermeira, que permanecia junto à porta com um olhar encorajador e quase suplicante. O choro de Mateus, embora ainda forte, parecia ter perdido um pouco de sua fúria desesperada, como se o bebê sentisse a mudança na energia do quarto. Faça, André disse, a palavra saindo rouca, arranhando sua garganta seca pela a falta de uso. Por favor, tente. Entregar seu filho a uma completa estranha era o ato final de capitulação, a admissão pública de sua própria inutilidade como pai. Ele observou, paralisado, enquanto Helena se aproximava do berço, seus movimentos lentos e deliberados, cheios de um respeito profundo. Com um cuidado que o comoveu até a alma, ele pegou o pequeno corpo trêmulo e o passou para os braços dela, sentindo um calor reconfortante e inexplicável quando suas mãos se tocaram por um breve instante. Aquele toque foi como um choque elétrico de humanidade, atravessando as camadas de gelo que se formaram ao redor de seu coração. Helena recebeu Mateus em seus braços com uma familiaridade que parecia vir de uma vida inteira de prática. Ela não o balançou com a ansiedade que André sentia, mas o aninhou contra seu peito, envolvendo-o em um abraço firme e seguro que parecia dizer: "Está tudo bem, eu estou aqui." Começou a caminhar pelo quarto. Não em círculos nervosos como ele fazia, mas um passo lento e ritmado, como uma dança antiga e sagrada. E então, ela começou a cantarolar. Não era uma canção de ninar famosa, nem uma melodia que ele reconhecesse de algum compositor clássico. Era um som primordial, uma melodia sem palavras, profunda e ressonante, que parecia vibrar do seu peito diretamente para o corpo do bebê. André ficou paralisado perto da janela, um espectador em sua própria vida, assistindo a um milagre se desenrolar. Isso não vai funcionar, pensou ele, o ceticismo lutando ferozmente contra a pequena chama de esperança que se acendia em seu peito. Eu toquei Mozart, Brahms, contratei musicoterapeutas renomados, o que essa mulher simples pode fazer que eles não fizeram? A inveja o atingiu com a força de um soco no estômago. Porque ela conseguia emanar aquela paz que ele, o pai, era incapaz de oferecer. Era como se ela tivesse um segredo, uma linguagem que só os corações partidos podiam entender, e ele, em toda a sua riqueza e poder, era um analfabeto emocional. A melodia dela parecia tecer uma rede de calma no ar, capturando cada partícula de angústia e transformando-a em serenidade. Ele se sentiu um intruso naquele momento sagrado de conexão, um estrangeiro na terra do afeto. O impossível começou a acontecer, não como um raio em céu azul, mas como o amanhecer, lento e gradual. Lentamente, quase imperceptivelmente, a intensidade do choro de Mateus diminuiu.
Os gritos agudos e lancinantes se transformaram em um lamento mais suave, depois em soluços espaçados que perdiam força a cada segundo. André prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas com uma força dolorosa, com medo de que qualquer movimento seu, qualquer som, pudesse quebrar o feitiço. Helena continuou sua caminhada e sua canção, os olhos fechados, totalmente imersa naquele momento de conexão profunda com a pequena criança. O corpinho de Mateus, que antes se arqueava em agonia, começou a relaxar em seus braços, a tensão se esvaiu de seus membros minúsculos, e sua cabeça encontrou refúgio na curva do ombro de Helena, buscando o calor de sua pele. Os punhos, antes cerrados como pequenas pedras de fúria, se abriram, os dedos se desenrolando como pétalas de uma flor. André sentiu os olhos arderem. Lágrimas de um alívio tão profundo que doía, de uma gratidão tão avassaladora que o fazia sentir-se fraco e tonto, começaram a escorrer por seu rosto sem que ele pudesse controlá-las. E então, o silêncio. Um silêncio puro, absoluto, que pesava no ar com a doçura de uma bênção. O quarto, que por dias fora um inferno de som, tornou-se um santuário de paz. Mateus dormia. Finalmente, seu filho dormia. Aquele silêncio era a música mais bonita que André já ouvira em toda a sua vida. Uma sinfonia de paz que curava as feridas de sua alma. Enquanto Helena embalava suavemente o bebê adormecido, um brilho sutil em seu pescoço capturou um raio de sol que entrava pela janela do hospital. Os olhos de Mateus, pesados de sono, pareceram se fixar naquele ponto luminoso por um segundo, um último esforço de sua consciência antes de se render ao descanso profundo. Era um pequeno asterisco por pingente flor de prata envelhecida, com o formato de um sol cujos raios eram finamente trabalhados, como se tivessem sido esculpidos à mão por um artesão de outra época. Não era uma joia de grife, não tinha o brilho frio dos diamantes que André estava acostumado a ver nas mulheres de seu círculo social. Tinha o calor de algo com história, uma peça que fora amada e usada por muito tempo, carregada de memórias e sentimentos. André se viu inexplicavelmente atraído por aquele objeto. Parecia irradiar a mesma serenidade que sua dona, a mesma calma que havia pacificado seu filho. Ele observou como Mateus, mesmo adormecido, parecia mais calmo, como se a proximidade daquele pequeno sol lhe trouxesse um conforto ancestral e inexplicável. Pela primeira vez desde que Clara se fora, a mente de André se desviou de sua própria dor paralisante para se concentrar em um detalhe externo, em um pequeno mistério. Quem era aquela mulher? Qual era a história daquele objeto que parecia ter poderes mágicos? Aquele pequeno detalhe insignificante foi a primeira fresta de luz em sua longa e escura noite, um ponto de interrogação que o puxava para fora de seu abismo de tristeza. Como? A pergunta de André era um sussurro, temeroso de acordar não apenas o bebê, mas também a si mesmo daquele sonho de paz. Qual o seu nome? Desculpe, eu não prestei atenção antes. Ele se sentia profundamente envergonhado por sua indelicadeza inicial, por sua arrogância. Helena, ela respondeu, com um sorriso que iluminou seu rosto, sem desviar o olhar do pequeno Mateus que dormia em seus braços. Eu não fiz nada de extraordinário, Sr. Ferraz. Às vezes, tudo o que eles precisam é sentir que não estão sozinhos em sua dor. Um pouco de silêncio, uma canção que suas avós cantavam. A simplicidade de sua explicação o deixou sem palavras. Ele esperava uma técnica complexa, um segredo profissional guardado a 7 chaves, mas a resposta era tão pura e humana que o desarmou completamente. Ele olhou para ela, realmente a enxergando pela primeira vez. Viu as linhas finas ao redor dos olhos, marcas de incontáveis sorrisos e talvez de algumas lágrimas, e a força tranquila em sua postura. Naquele momento, André percebeu que Helena personificava tudo o que seu dinheiro não podia comprar: calma, compaixão, uma conexão humana real e desinteressada. Uma onda de gratidão tão poderosa o invadiu que ele teve que se apoiar em uma poltrona para não cair. Aquela mulher, em poucos minutos, havia-lhe devolvido a esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Ela era a prova viva de que as coisas mais valiosas da vida não tinham preço, e ele, o magnata, era o mais pobre dos homens naquele quarto. A paz recém-conquistada foi estilhaçada pelo clique seco e autoritário da maçaneta.
A porta se abriu com força e Eduardo Robles, seu sócio, braço direito e mentor, entrou no quarto como um furacão vestido em um terno de linho italiano impecável. Seus olhos, frios como aço polido, escanearam a cena em uma fração de segundo e registraram tudo. André, vulnerável e com o rosto manchado de lágrimas. A enfermeira assustada junto à porta, o herdeiro dos Ferraz dormindo nos braços de completa desconhecida. A temperatura do quarto pareceu cair vários graus com sua simples presença. André, mas que diabos está acontecendo aqui? Quem é esta mulher? A voz de Eduardo era um bisturi, cortando o ar com precisão e um desprezo mal disfarçado. Ele falava com André, mas seu olhar hostil estava cravado em Helena, julgando-a, descartando-a, como se ela fosse uma mancha no ambiente imaculado e controlado. Ele se posicionou entre André e ela, um guardião autoproclamado do império e de seu líder enfraquecido. A velha dinâmica de poder se restabeleceu instantaneamente, e André sentiu o familiar calafrio de inadequação sob o olhar penetrante de seu mentor. Eduardo, acalme-se. Esta é Helena, ele respondeu, tentando injetar uma firmeza que não sentia em sua voz. Ela conseguiu. Mateus está dormindo. A chegada de Eduardo foi como o despertar abrupto de um sonho bom, a realidade dura e fria invadindo seu santuário de paz. Eduardo sequer olhou para o bebê. Seu foco era o que ele percebia como uma falha grave no sistema, uma variável descontrolada. Ele se aproximou de André, diminuindo a distância entre eles como um predador, e baixou a voz para um tom conspiratório e venenoso, destinado apenas aos ouvidos de André. André, você precisa ser forte. Um filho é um ativo para a sucessão, não uma distração. Seu pai não gostaria de vê-lo tão fraco, ele sibilou, cada palavra uma farpa envenenada. Você está desmoronando, dependendo de uma serviçal qualquer. Recupere-se. Seu pai se reviraria no túmulo se o visse assim. Cada palavra foi projetada para explorar as inseguranças mais profundas de André. Seu medo de não ser como o pai, sua obrigação com o nome da família, sua dor recente. Eduardo era um mestre em disfarçar controle como conselho, manipulação como preocupação. Ele estava ativamente reescrevendo a narrativa daquele momento, transformando o alívio de André em uma prova de sua incompetência como líder. A menção ao patriarca Ferraz foi um golpe calculado, evocando a imagem de um homem de ferro que via as emoções como um luxo perigoso e desnecessário. Eduardo estava construindo um muro ao redor de André, isolando-o de qualquer influência que não fosse a sua própria, reafirmando seu poder e seu domínio sobre a psique fragilizada do herdeiro. Eu estou aqui para protegê-lo de si mesmo, pensou Eduardo com uma convicção distorcida de que seu controle era um ato de lealdade e não de pura ambição. O peso do nome Ferraz, que por alguns minutos preciosos havia sido esquecido, desabou sobre André com força total. As palavras de Eduardo o arrancaram daquele santuário de paz e o jogaram de volta na fria e implacável sala de reuniões, onde a vulnerabilidade era um passivo a ser eliminado sem piedade. Seus olhos se moveram do rosto duro e julgador de Eduardo para o semblante sereno de Helena, que ainda embalava seu filho com uma devoção silenciosa, alheia à guerra de poder que se travava. Eram dois universos em colisão, duas forças opostas disputando sua alma. É isso. Essa é a minha escolha, pensou André, o pânico subindo por sua garganta como uma baile amarga. De um lado, Eduardo, o terno impecável, a lógica empresarial, o passado que o definia e o futuro que se esperava dele, um caminho de poder e solidão. Do outro lado, Helena, com suas roupas simples, segurando Mateus, representando uma possibilidade diferente, uma chance de reconstruir sua vida sobre uma base de afeto, não de irrigação. Ceder a Eduardo significava trair a si mesmo e a necessidade mais profunda de seu filho. Escolher o caminho de Helena significava desafiar o legado de seu pai, arriscar tudo o que ele conhecia. A decisão que ele tomasse ali, naquele quarto de hospital, não seria apenas sobre uma babá, mas sobre o tipo de homem e pai que ele se tornaria. O futuro de seu coração estava sendo decidido naquela encruzilhada. Helena, com uma percepção aguçada para as correntes invisíveis que circulavam no quarto, sentiu a mudança drástica no ambiente. A hostilidade de Eduardo era palpável,
uma energia escura que preenchia o espaço, e ela compreendeu imediatamente que sua presença era a fonte da discórdia. Com uma dignidade que a tornava ainda maior e mais imponente que o magnata em seu terno caro, ela se moveu silenciosamente em direção ao berço, sem esperar que lhe dissessem para sair. Com uma delicadeza infinita depositou Mateus no colchão. O bebê suspirou em seu sono, mas não acordou, envolto na paz que ela lhe transmitira. Ela ajeitou o cobertor em volta dele e pousou a mão em suas costinhas por um último segundo, como se transferisse um pouco mais de sua calma para ele. Então ergueu-se e virou-se para os dois homens, o olhar firme e direto, sem medo. Com licença, Sr. Ferraz. Fico feliz por ter sido útil. Meu trabalho aqui acabou. Sua voz era baixa, mas clara, sem um traço de medo ou submissão. A retirada não era uma fuga, mas um ato de respeito e autoconsciência. Ela estava se removendo de uma equação de poder que não lhe pertencia. Sua postura nobre apenas aprofundou a admiração de André e, paradoxalmente, intensificou o desprezo de Eduardo, que não suportava aquela força silenciosa que ele não conseguia intimidar ou comprar. Ela é perigosa, pensou Eduardo, reconhecendo um tipo de poder que ele não compreendia. Não. Espere, por favor, fique. As palavras saltaram da boca de André, um reflexo puro, nascido do pânico de ver aquela ilha de paz se afastar e deixá-lo à deriva novamente. O medo de que o choro de Mateus voltasse assim que ela cruzasse a porta era avassalador, uma perspectiva insuportável. Eu preciso da sua ajuda, diga o seu preço. Eu pago o que for preciso, o dobro ou triplo do que qualquer especialista cobra. Apenas fique. A oferta foi crua e desajeitada, a única linguagem que ele realmente dominava para expressar uma necessidade profunda e desesperada, o dinheiro. Ele estava tentando transformar um milagre em uma transação, um ato de compaixão em um serviço contratado. Nos olhos de Helena, ele viu um brilho rápido de decepção, rapidamente substituído por uma compreensão melancólica da situação. Para André, era uma proposta perfeitamente razoável, a solução para todos os problemas. Para ela, era a prova do quão distante ele estava de entender o que realmente havia acontecido ali. Eduardo observava a cena com uma satisfação cruel e mal disfarçada. Eu sabia, pensou ele vitorioso. Fraco. Ele está tentando comprar uma mãe substituta para o filho e para si mesmo. Patético. A dependência de André era exatamente o que Eduardo queria, e ao mesmo tempo, temia. Uma fraqueza que, se não fosse controlada por ele, poderia ser explorada por outros. Aquela oferta desesperada era a munição que Eduardo precisava. A intervenção de Eduardo foi como um golpe de martelo, rápido e decisivo. André, use a cabeça, ele sibilou agarrando o braço de. E André com uma força que o fez estremecer, um gesto de posse. Você perdeu o juízo? Não podemos simplesmente deixar uma qualquer entrar em sua casa perto de seu filho. Na vida da família Ferraz, nós não sabemos nada sobre essa mulher. De onde ela veio? Quais são suas intenções reais? Isso é um risco de segurança, um risco para a imagem da empresa. Ele estava deliberadamente usando a linguagem da guerra corporativa para enquadrar um problema profundamente humano. Helena não era uma pessoa, era um risco de segurança. Sua ajuda não era um presente, era uma possível infiltração. Ele estava tentando encurralar André com medo, forçando-o a recuar para a fortaleza de desconfiança e protocolo que sempre fora seu refúgio seguro. A proteção do legado Ferraz era a bandeira que Eduardo sempre agitava para justificar seu controle absoluto sobre a vida de André, mascarando sua ambição de mantê-lo dependente e maleável para seus próprios fins. Uma nova influência, especialmente uma tão poderosa e incontrolável como Helena, era uma ameaça direta ao seu poder, e ele a eliminaria a qualquer custo. Eu preciso isolá-lo de novo, pensou Eduardo, antes que essa mulher lhe dê a força para andar sozinho. Helena, que ouvira a acusação velada com uma calma impressionante, virou-se lentamente e encarou Eduardo. Seu olhar não continha raiva, mas uma clareza desarmante que pareceu pegar o executivo totalmente desprevenido. Senhor, com todo respeito, meu nome é Helena Soares. Eu sou uma voluntária registrada neste hospital há 5 anos,
disse ela, a voz calma, mas com um fio de aço que era impossível de ignorar. Eu não quero seu dinheiro. A única coisa que eu queria era ajudar um bebê que estava sofrendo. Ele sentia a falta da mãe, senhor. Às vezes, o que um filho precisa não pode ser comprado ou gerenciado em uma planilha. A simplicidade e a verdade contundente de suas palavras atingiram Eduardo como uma onda. Ela desmantelou sua narrativa de oportunismo com fatos e, em seguida, foi direto ao coração da questão, nomeando a dor que André sentia e que Eduardo se recusava a reconhecer. Ao falar da falta da mãe, ela validou a vulnerabilidade de André, criando uma aliança instantânea com ele contra a frieza de Eduardo. Sua dignidade era sua armadura, e sua sinceridade, sua arma. Por um momento, Eduardo, o mestre das palavras e da manipulação, ficou sem ter o que dizer, exposto em sua crueldade. Essa mulher é mais inteligente do que parece, pensou ele, sentindo um alarme genuíno pela primeira vez. Ela não era uma presa fácil, era uma adversária. A força tranquila de Helena agiu como um catalisador para André. Uma nova determinação, uma coragem que ele não sabia possuir, surgiu de dentro dele, das profundezas de sua dor. Ele se desvencilhou do aperto de Eduardo com um movimento firme e deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Helena, um ato simbólico e poderoso de aliança. Ela não é um risco, Eduardo, ela é uma resposta, disse ele, e sua própria voz soou diferente, mais grave, com uma autoridade recém-descoberta que o surpreendeu. Ele se virou para Helena, o olhar suplicante, mas agora mais respeitoso, despido da arrogância de antes. Helena, eu entendo que você é voluntária, e peço desculpas pela minha oferta grosseira e insensível. O que estou pedindo não é um emprego. É ajuda. Mateus precisa de você, e eu também. Por favor, considere vir para nossa casa. Não como uma funcionária, mas como uma amiga da família. A palavra amiga mudou tudo. Não era mais um contrato, era um convite, ele não estava mais tentando comprar uma solução. Estava pedindo por uma conexão humana, admitindo sua necessidade de uma forma que nunca havia feito antes em sua vida. Ele estava abrindo as portas de sua vida, não como o CEO André Ferraz, mas como um pai desesperado e um homem de luto. Aquele foi seu primeiro passo para fora da sombra de seu pai e de Eduardo. A expressão de Eduardo se transformou. A máscara de preocupação calculada caiu, revelando uma fúria fria e pura que gelou o sangue de André. Seus olhos se estreitaram, tornando-se duas lascas de gelo. Ele havia subestimado a situação, subestimado a influência daquela mulher. André, sua marionete por tantos anos, o menino que ele moldara à sua imagem e semelhança, estava cortando uma de suas cordas mais importantes. Pense muito bem no que está fazendo, André. A voz de Eduardo era agora um sussurro baixo e ameaçador, cada palavra gotejando veneno. Pense no que seu pai diria. Você está colocando o futuro de um império, o nome Ferraz, nas mãos de ninguém. Essa sua fraqueza, esse sentimentalismo todo, vai custar muito caro. E você sabe que eu sempre cobro as dívidas, não sabe? A ameaça não era mais velada. Era uma declaração de guerra aberta. Ele estava traçando uma linha na areia. De um lado, a lealdade a ele e ao império. Do outro, aquela mulher e a ruína inevitável. Ele estava apostando que a responsabilidade e o medo enraizado de André o fariam recuar, como sempre fazia. Era inconcebível para Eduardo que André pudesse escolher de outra forma. Mas algo havia mudado para sempre naquele quarto. Ele está me desafiando, pensou Eduardo, depois de tudo o que fiz por ele. Ingrato. Vou fazê-lo se arrepender disso. Ignorando o olhar assassino de Eduardo, André caminhou com Helena até a porta da suíte. A tensão no quarto era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Helena, muito obrigado. O que você fez hoje salvou um pedaço de mim que eu pensei que estivesse morto, disse ele, a voz baixa e carregada de uma sinceridade que a tocou profundamente. Ele lhe estendeu seu cartão de visita pessoal, aquele com seu número de celular direto, um número que pouquíssimas pessoas no mundo possuíam. Por favor, pense na minha proposta, teremos alta em 2 dias, me ligue, a qualquer hora. Nós realmente precisamos de você. Era um ato de fé, um salto no escuro, entregando a chave de seu santuário a uma pessoa que conhecera há menos de 1 hora. Helena pegou o cartão, e seus dedos roçaram os dele.
Naquele breve contato, uma promessa silenciosa foi trocada. Ela viu o homem quebrado por trás do magnata, e ele viu a força inabalável por trás da mulher gentil. Eu vou pensar, Sr. Ferraz. Cuide bem dele, ela disse suavemente, e com um último olhar para o berço, ela se foi, deixando para trás um silêncio carregado de possibilidades e conflitos iminentes que abalariam o mundo deles. André sentiu o coração apertar ao vê-la partir, mas também uma nova determinação. Ele não voltaria atrás. A guerra estava declarada. E, pela primeira vez, estava disposto a lutar. Eduardo permaneceu como uma estátua de granito no centro do quarto, o rosto uma máscara impenetrável. A fúria que sentia era um fogo gelado, queimando por dentro, mas sua mente, sempre estratégica, já estava a 1000 por hora, calculando os próximos movimentos, as próximas jogadas. Aquela mulher, Helena, não era apenas uma distração emocional, ela era uma ameaça estratégica ao seu plano de longo prazo. A vulnerabilidade de André era o pilar do poder de Eduardo, e Helena ameaçava consertar essa rachadura, tornando André forte e independente, inaceitável. Ele precisava neutralizá-la e rápido. Iria descobrir cada detalhe de sua vida, vasculhar seu passado, encontrar seus segredos, suas fraquezas, qualquer coisa que pudesse usar para destruí-la aos olhos de André e do mundo. A guerra pelo controle da alma e da fortuna de André Ferraz havia começado oficialmente, e Eduardo Robles não jogava para competir. Ele jogava para aniquilar qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele ajeitou a gravata, a expressão calma retornando ao seu rosto, escondendo a tempestade de planos que se formava por trás de seus olhos. Ela cometeu um erro ao entrar no meu caminho, pensou ele. Vou garantir que seja o último erro que ela cometerá. Ele já estava planejando a primeira ligação, para o melhor investigador particular que o dinheiro poderia comprar. Quando a porta finalmente se fechou, e ele ficou sozinho com o som suave da respiração de seu filho, André sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Exausto, mas estranhamente energizado, ele se aproximou do berço. O silêncio no quarto era uma carícia em sua alma cansada. Ele observou o rosto de Mateus tão sereno e, pela primeira vez, não viu a imagem de sua dor, mas apenas seu filho, perfeito e em paz. Com a mão trêmula, ele tocou a bochecha veludada do bebê. Era quente, viva. Uma lágrima solitária escorregou por seu rosto, uma lágrima que continha um oceano de alívio, luto e uma esperança frágil e recém-nascida. Naquele toque, ele sentiu a conexão que tanto buscara, um fio de amor que nem a morte, nem o desespero conseguiram romper. Helena havia lhe mostrado o caminho. Talvez, apenas talvez, eles conseguissem sobreviver a tudo isso. Uma pequena chama se acendeu na escuridão. Eu vou te proteger, meu filho, sussurrou ele para o bebê adormecido. Vou me tornar o pai que você merece. O que André não sabia era que, do lado de fora daquele quarto, uma sombra poderosa e determinada já se movia, com o único propósito de apagar aquela chama para sempre, antes que ela se tornasse uma fogueira incontrolável. A batalha pela sua liberdade e pela felicidade de seu filho estava apenas no começo, e o inimigo era mais próximo e mais perigoso do que ele jamais imaginara. A mansão Ferraz, antes um sepulcro de silêncio e luto, agora pulsava com uma vida nova e delicada. Helena havia aceitado a proposta de André, não como uma empregada, mas como uma presença amiga, uma âncora em meio à tempestade de sua vida. Os dias que se seguiram foram uma dança cuidadosa de aproximação e descoberta. André observava, fascinado, como ela parecia entender a linguagem secreta de Mateus, antecipando suas necessidades, acalmando seus medos com a mesma canção suave que usara no hospital. Como você sabe o que ele quer? Ele perguntou uma tarde, enquanto havia trocar as fraldas do bebê com uma EFC. Iência carinhosa. Helena sorriu, sem parar o que fazia. Eu não sei, André. Eu apenas escuto. Não com os ouvidos, mas com o coração. Eles nos dizem tudo o que precisamos saber se estivermos dispostos a parar e ouvir. A resposta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, o fez sentir-se inadequado e admirado. Ele passara a vida inteira dando ordens, analisando dados,
mas nunca aprendera a arte de simplesmente ouvir. A presença dela na casa era um lembrete constante de suas próprias falhas, mas também um convite gentil para que ele se tornasse um homem melhor, um pai de verdade. Aos poucos, a casa fria começou a se parecer com um lar, e o som do choro foi substituído pelo som suave da canção de Helena. Eduardo, por sua vez, não perdeu tempo. Usando os vastos recursos da empresa, contratou um investigador particular, um homem discreto e implacável, conhecido por desenterrar segredos que nem o diabo ousaria procurar. Eu quero saber tudo sobre ela, Eduardo instruiu em uma ligação criptografada de seu escritório no último andar do arranha-céu da Ferraz Corp. Onde nasceu, quem são seus pais, se ela tem dívidas, ex-namorados problemáticos, qualquer mancha em seu passado. Quero munição, e quero para ontem. Ele estava convencido de que Helena era uma fraude, uma golpista com um plano elaborado. Ninguém podia ser tão bom, tão puro. Era uma fachada, e ele a derrubaria. Enquanto o investigador cavava o passado de Helena, Eduardo mantinha sua máscara de amigo leal e preocupado para André, visitando a mansão com frequência, trazendo presentes caros para Mateus e oferecendo conselhos não solicitados, sempre com o objetivo de minar a confiança de André em si mesmo e em Helena. Cuidado, André. Pessoas assim, que aparecem do nada, geralmente escondem algo. O mundo está cheio de aproveitadores, ele dizia casualmente, enquanto tomavam um uísque caro na biblioteca. Cada palavra era uma semente de dúvida plantada no terreno fértil da insegurança de André. É apenas uma questão de tempo até ela mostrar suas verdadeiras cores, pensou Eduardo, com um sorriso frio. A primeira humilhação íntima veio em um dia particularmente difícil. Uma negociação importante de um novo empreendimento imobiliário havia fracassado, resultando em uma perda de milhões de dólares para a empresa. André, que passara a noite em claro com Mateus, que estava com cólicas, chegou exausto para a reunião do conselho. Sua apresentação foi hesitante, desconexa. Eduardo esperou até que estivessem sozinhos no elevador privativo para desferir o golpe. Sua fraqueza emocional nos custa milhões, André. Recupere-se ou perderá tudo, ele disse, a voz baixa e cortante como vidro quebrado. Seu pai construiu este império com sangue, suor e uma mente de aço. Ele nunca deixaria que um problema pessoal, nem mesmo o luto, interferisse nos negócios. Você está se tornando um passivo para esta empresa, para o nome de sua família. Ou você coloca essa mulher e essa criança no lugar deles e volta a ser o homem que deveria ser, ou eu mesmo terei que tomar as rédeas para salvar o que resta do legado de seu pai. A ameaça era clara, a humilhação profunda. André sentiu o rosto queimar, a vergonha misturada com uma raiva impotente. Ele saiu do elevador sentindo-se pequeno, incompetente, exatamente como Eduardo queria que ele se sentisse. Algo estava a ponto de se romper. Aquele ataque direto foi mais doloroso do que qualquer perda financeira. Foi um ataque à sua identidade como homem e como herdeiro. Apesar da pressão de Eduardo, o vínculo entre André e Helena se fortalecia a cada dia. Era uma relação construída nos pequenos momentos, nas madrugadas em que cuidavam juntos de Mateus, nas conversas silenciosas na cozinha enquanto o bebê dormia, no jeito como ela o olhava, não como um magnata, mas como um homem lutando para encontrar seu caminho. Certa noite, André a encontrou na biblioteca, olhando para um retrato antigo de sua mãe, Clara. Ela parece ter sido uma pessoa muito gentil, disse Helena, suavemente. André sentiu um nó na garganta. Ela era a melhor pessoa que eu já conheci. Às vezes, sinto que a decepcionei, que não sou o filho que ela merecia. Helena se virou para ele, os olhos cheios de uma compaixão que o desarmava. Acho que ela estaria imensamente orgulhosa do pai que você está se esforçando para ser. Isso é o que importa, André. Não os prédios, não o dinheiro. O coração. Naquele momento, sob a luz suave do abajur, ele sentiu uma vontade avassaladora de se aproximar, de tocá-la, de confessar que ela se tornara a luz em sua escuridão. Mas o medo, a sombra de Eduardo, o fantasma de seu pai, o mantiveram paralisado. Mas a semente do amor já havia sido plantada, e estava crescendo, silenciosa e forte, em meio às ruínas de sua vida.
Eu não posso me apaixonar por ela, pensou ele em pânico. Eduardo a destruiria. Enquanto isso, o investigador de Eduardo encontrou a primeira pista. Não era um escândalo, como ele esperava, mas algo muito mais sutil e intrigante. Um velho recorte de jornal de uma pequena cidade do interior noticiava um acidente de trânsito fatal ocorrido há quase 30 anos. Uma das vítimas era uma mulher chamada Lúcia Soares. O nome fez um sino soar na mente de Eduardo. Ele cruzou a informação com os registros de antigos funcionários da família Ferraz. E lá estava, Lúcia Soares, listada como assistente pessoal de Clara Ferraz por quase 5 anos. Interessante, murmurou Eduardo para si mesmo, um sorriso frio se formando em S. Os lábios. Ele ainda não sabia como, mas sentia que aquela informação era a chave. A conexão entre Helena e a família Ferraz não era recente. Era antiga, profunda e aparentemente trágica. Isso mudava tudo. Ela não era uma estranha. Ela tinha uma história, e ele iria usá-la contra ela. O jogo estava ficando mais perigoso, e ele adorava isso. Então a Santinha tem um passado, pensou ele, sentindo a excitação da caçada. Vamos ver o que mais você esconde, Helena Soares. A teia de intrigas estava se fechando, e ele estava no centro, movendo todas as peças. Esta descoberta era a primeira rachadura na armadura de perfeição de Helena, e ele iria explorá-la até que tudo desmoronasse. A oportunidade perfeita para a humilhação pública surgiu algumas semanas depois. André, incentivado por Helena a se reconectar com o mundo, concordou em dar uma entrevista coletiva para anunciar um novo projeto filantrópico da Fundação Ferraz. O evento foi realizado no saguão de um hotel 5 estrelas, com dezenas de jornalistas presentes. Helena estava lá, discretamente na parte de trás da sala, dando-lhe apoio com o olhar. A apresentação de André foi um sucesso. Ele falou com paixão sobre o projeto. Sua confiança renovada era palpável. Mas Eduardo havia preparado sua armadilha. Ele pagou um repórter de um tabloide sensacionalista para fazer a pergunta venenosa. Durante a sessão de perguntas e respostas, o homem se levantou. Senhor Ferraz, é verdade que sua nova parceira, a senhora Helena Soares, tem um passado obscuro e busca sua fortuna? Fontes nos dizem que sua família tem uma antiga e ressentida ligação com os Ferraz. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Todos os olhares se viraram para André, e depois para Helena, que empalideceu. André ficou paralisado, a pergunta o atingiu como um soco. Ele não sabia o que dizer. A dúvida que Eduardo plantara floresceu em pânico. Seria verdade? Helena estaria o usando? A hesitação dele foi sua sentença. As câmeras registraram sua confusão, seu silêncio. No dia seguinte, as manchetes eram cruéis. Magnata Ferraz em silêncio sobre o passado sombrio de sua nova protegida. A humilhação foi completa, e a semente da desconfiança entre ele e Helena foi plantada. Naquela noite, a mansão estava carregada com uma tensão insuportável. André, ferido e confuso, confrontou Helena. O que ele quis dizer com isso, Helena? Que ligação sua família tem com a minha? Por que você nunca me contou nada? A dor em sua voz era real. Helena o olhou, os olhos cheios de uma tristeza profunda. É complicado, André. É uma história de muita dor que eu não estava pronta para contar. Sua evasão apenas alimentou as suspeitas dele. Não está pronto ou não quer que eu saiba a verdade? Ele retrucou, a voz subindo. Será que Eduardo estava certo o tempo todo? Você é apenas mais uma pessoa tentando tirar vantagem de mim? As palavras cruéis saíram antes que ele pudesse contê-las. Ele viu a mágoa no rosto dela, como se ele a tivesse esbofeteado. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi para seu quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. O som do clique da fechadura ecoou na casa silenciosa como um tiro. André ficou sozinho na sala, o arrependimento já o consumando. Ele havia empurrado para longe a única pessoa que o ajudara, mas a dúvida, como um veneno, já estava em seu sistema. Ele precisava saber a verdade, mas tinha medo do que poderia encontrar. A rachadura entre eles agora era um abismo. Eu a machuquei, pensou ele, e talvez tenha perdido a única coisa boa que me aconteceu.
Nos dias seguintes, um gelo se instalou entre eles. Conversavam apenas o necessário, sobre Mateus. A alegria havia deixado a casa, substituída por uma cortesia fria e dolorosa. André se sentia miserável. Ele queria pedir desculpas, mas o orgulho e o medo o impediam. Foi então que, vasculhando o antigo escritório de seu pai em busca de respostas, ele encontrou um velho álbum de fotos. Escondida no final, havia uma foto desbotada que ele nunca vira antes. Nela, sua mãe, Clara, sorria, abraçada a outra mulher. As duas pareciam incrivelmente felizes. Ao lado delas, estava uma garotinha de uns 5 anos com olhos grandes e sérios. André sentiu o coração parar. A mulher era a cara de Helena, e a garotinha era ela. Mas o que o chocou foi o colar que a mulher usava. Era um sol de prata, com raios finamente trabalhados. O mesmo colar que Helena usava no hospital. O mesmo que ele vira tantas vezes em seu pescoço. A conexão era inegável. Sua mente girava. Elas eram amigas, amigas íntimas. Pensou ele, a verdade começando a tomar forma. Helena não mentiu. Ela apenas omitiu uma dor que talvez fosse grande demais para compartilhar. A culpa o inundou, pesada e sufocante. Ele precisava consertar as coisas. Ele havia sido um tolo, cego pela manipulação de Eduardo. Tinha que falar com ela. Eduardo, sentindo a vitória, continuou sua ofensiva. Ele encontrou a terceira pista, a mais condenatória de todas. Um documento bancário antigo, mostrando uma grande transferência de uma conta da família Ferraz para um fundo offshore, e de lá, uma pequena fração para uma conta em nome dos pais de Helena. A transação foi feita dias após o acidente que matou Lúcia Soares. Para Eduardo, era a prova final do plano de Helena, uma extorsão antiga, um segredo de família que ela agora usava para se infiltrar e conseguir mais. Ele preparou um dossiê, uma coleção de meias-verdades e insinuações venenosas, pronto para apresentá-lo a André no momento certo, para o golpe de misericórdia. Ele convoca uma reunião de emergência do Conselho da Fundação Ferraz, marcando-a para o dia do aniversário da instituição, em uma grande cerimônia pública na Praça Central. O palco para o ato final estava montado. Ele iria expor Helena como uma golpista e André como um líder emocionalmente instável e incapaz, forçando sua remoção da presidência. O Império Ferraz seria finalmente seu, por direito de conquista. Ele estava prestes a conseguir tudo o que sempre quis. O cheque-mate está próximo, pensou ele, saboreando a vitória antecipada. A queda de André seria sua ascensão definitiva. A noite da cerimônia na Praça Central chegou, trazendo consigo um ar pesado de opulência e falsidade que parecia sufocar cada canto da vasta mansão. André se preparava para o evento, um rei sendo polido para sua jaula dourada. Em meio ao caos, Helena era uma presença singular. Em um vestido azul escuro, de corte simples mas elegante, ela desceu as escadarias segurando Mateus que dormia, para um último beijo antes de e entregá-lo a babá. André sentiu o ar rarear. Sua beleza vinha de uma paz interior que parecia a única coisa autêntica naquele mundo artificial. Naquele instante, Mateus, em um gesto sonolento, esticou a mãozinha e agarrou com firmeza o objeto que sempre o fascinava. O pequeno asterisco pingente, em forma de sol que Helena usava, brilhou sob a luz do lustre. A peça de prata envelhecida pareceu pulsar com vida. André olhou para o objeto, e a imagem daquela fotografia antiga voltou à sua mente com uma clareza chocante. A mulher na foto, ela estava usando aquele colar. E embora a imagem estivesse desbotada, ele agora tinha uma certeza avassaladora de que o formato era exatamente o mesmo. Ele sabia que precisava entender o que aquilo significava. Aquele pequeno objeto continha a chave para todos os segredos que os separavam e os uniam. O mais forte está por vir. Fique até o final. Helena, essa joia, começou ele, a voz hesitante, quase um sussurro rouco. Era da sua mãe, não era? Ela é a mulher que está naquela fotografia antiga, ao lado da minha mãe? A pergunta pairou no ar, densa e perigosa, podendo quebrar o delicado equilíbrio que eles tentavam reconstruir. O sorriso sereno de Helena vacilou por uma fração de segundo, uma microexpressão de pânico e dor profunda que ela rapidamente sufocou.
Com delicadeza, ela desprendeu os dedinhos de Mateus do colar e o ajeitou de volta em seu peito, um gesto instintivo, protetor. André, vamos nos atrasar para o evento, disse ela, a voz suave, mas com um tom de finalidade que soou como uma porta de aço se fechando. Ela está confirmando tudo sem dizer uma palavra, pensou ele, o coração batendo descompassado. A confirmação silenciosa era mais perturbadora do que qualquer confissão. O mistério se aprofundava, e a conexão entre suas famílias parecia a chave para entender tudo. Quem era a mãe de Helena para a sua? Por quê? Ninguém nunca mencionou essa amizade? O objeto não era apenas uma joia, era um elo perdido, um símbolo de um passado compartilhado e deliberadamente enterrado. Um passado que Helena, por razões que ele não conseguia imaginar, não estava pronta para revelar. Ele sentiu que estava à beira de um precipício, e a verdade estava no fundo. A viagem de carro até a praça central foi insuportavelmente tensa. O silêncio era denso, preenchido pelas perguntas não feitas de André e pela reserva de Helena. Ele queria pressioná-la, exigir respostas, mas o medo de que a verdade pudesse destruir a paz frágil que eles haviam construído era mais forte. Talvez seja melhor não saber, pensou ele, uma parte covarde de si desejando voltar no tempo. Ao chegarem, a realidade de seu mundo o atingiu. A entrada estava cercada por fotógrafos, os flashes explodindo, cegando-o. No salão, um mar de rostos conhecidos e sorrisos forçados o engoliu. André se sentia como um animal em exposição. Eduardo estava ao seu lado, agindo como um escudo, mas seus olhos de falcão notaram a distração de André. Ele via como o olhar de seu protegido procurava Helena na multidão, como se ela fosse sua única âncora. A dependência dele era visível, patética aos olhos de Eduardo, que decidiu ali mesmo que aquela noite seria o palco para o próximo ato de seu plano. Abrou do nato, humilhação pública seria a arma que finalmente o separaria, restaurando a ordem natural das coisas com ele no controle. Ele se aproximou de André com um sorriso paternal. Relaxe, meu rapaz, hoje é uma noite para celebrar, deixe as preocupações para amanhã. André não sabia que o amanhã de Eduardo já havia começado. A cerimônia na Praça Central era um espetáculo de poder e hipocrisia, um teatro montado para uma plateia seleta. Um palco grandioso fora erguido em frente à fachada da Fundação Ferraz, com fileiras de cadeiras ocupadas pela elite de São Paulo. André sentia-se um prisioneiro em seu próprio evento. O terno caro parecia uma armadura inútil contra o ataque que viria, e o nó da gravata o sufocava lentamente. Ao seu lado, Eduardo era a personificação da calma, sorrindo para as câmeras, apertando mãos, o mestre de cerimônias perfeito para a sua execução. Ele subiu ao pódio sob aplausos polidos, o discurso em mãos, cada palavra uma peça de artilharia. Começou elogiando o legado de a família Ferraz, a visão de seu pai, a importância da força em tempos de transição. André ouvia as palavras ocas, mas só pensava em Helena, que estava discretamente perto de uma das tendas, observando com uma serenidade que o acalmava e assustava. Ela sabe que algo terrível vai acontecer, pensou ele, o estômago se revirando em um nó de ansiedade. Ela consegue ver através dessa farsa, e eu estou aqui, parado, permitindo que ele destrua tudo que meu pai construiu, tudo que eu deveria proteger. A culpa e a impotência eram paralisantes. Ele se sentia como um cordeiro sendo levado ao abate, e o pastor era o homem que ele mais confiava. Eduardo, com o timing de um ator experiente, fez uma pausa dramática, deixando o silêncio pairar sobre a multidão. Seu rosto assumiu uma expressão de grave preocupação, uma máscara de responsabilidade que ele vestia com perfeição. Meus amigos, membros da diretoria, prezados convidados, a nossa fundação é um símbolo de estabilidade, de liderança forte. E é com o peso dessa responsabilidade que devo abordar um assunto delicado. Sua voz ressoava pelos alto-falantes, carregada de uma falsa solenidade que fez a pele de André se arrepiar. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era agora. Estava acontecendo. Nosso querido André, continuou Eduardo, virando-se para ele com um olhar de compaixão fingida que era mais cruel que qualquer insulto.
passou por uma perda inimaginável. Seu luto e sua dor são compreensíveis. Mas o Império Ferraz e esta fundação exigem um líder com foco total, com inabalável clareza de propósito. A armadilha estava montada, e André estava no centro, paralisado sob os holofotes, sentindo-se nu e indefeso. Cada palavra era um prego sendo martelado em seu caixão, selando seu destino. Ele estava sendo julgado e condenado em praça pública, e o juiz era o homem em quem mais confiava. Ele está me destruindo com gentileza, pensou André, e todos estão aplaudindo. Ele se virou novamente para a plateia, os olhos varrendo os rostos na primeira fila, buscando a cumplicidade que cultivara. Infelizmente, influências externas e uma compreensível, porém perigosa instabilidade emocional têm colocado em risco não apenas os negócios, mas o próprio nome que todos nós prezamos. As palavras caíram como pedras na praça silenciosa. Era uma execução pública, disfarçada de preocupação. Os murmúrios começaram, crescendo em volume. Os olhares se voltaram para André, cheios de pena, curiosidade mórbida e julgamento frio. Ele estava sendo despojado de sua autoridade e de sua dignidade camada por camada sob os olhos da cidade. A humilhação era um veneno que se espalhava por suas veias, paralisando-o. Ele queria gritar, se defender, expor a mentira de Eduardo, mas as palavras não saíam, presas em sua garganta pela incredulidade e pela dor da traição. Como ele pôde, pensou, o desespero tomando conta de sua mente. Ele me viu crescer. Era amigo do meu pai. O mundo ao seu redor parecia se distorcer, os sons abafados, as luzes ofuscantes, tudo girando em uma espiral de pesadelo. Ele sentia o chão sumir sob seus pés, enquanto o homem que ele considerava um segundo pai o apunhalava pelas costas na frente de todos. Aquele era o fim de sua vida como a conhecia. Por isso, a voz de Eduardo soou como a sentença final de um juiz implacável. Após longa deliberação com membros do conselho e para proteger o futuro da nossa organização e o bem-estar do próprio André, proponho que ele tire uma licença por tempo indeterminado da presidência. Eu assumirei interinamente suas funções, garantindo a estabilidade que seu pai sempre prezou. O golpe foi final, preciso e devastador. Não era uma sugestão, era um decreto, uma ordem de exílio. Eduardo já havia movido suas peças, garantido seus apoios. André era um rei deposto em seu próprio reino. As câmeras se viraram para ele, um exército de lentes famintas, capturando sua expressão de choque para ser estampada nos jornais. O frágil herdeiro, o magnata que sucumbiu à dor, ele já podia ler as manchetes. Olhou para os rostos na primeira fila, rostos que conhecia desde a infância, amigos de seus pais, e viu a confirmação do plano de Eduardo. Viu a complacência, a concordância silenciosa. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Algo estava prestes a se romper dentro dele, uma corda fina que o mantinha de pé estava prestes a arrebentar e lançá-lo no abismo. Ele se sentia um fantoche cujas cordas foram cortadas, caindo em queda livre no palco de sua própria desgraça. Eu gostaria de dizer algumas palavras. A voz, calma, mas ressoando com uma força inabalável, cortou a tensão como uma lâmina, surpreendendo a todos. Não veio do palco, mas da lateral. Helena caminhava em direção aos degraus, seus passos firmes, sua postura ereta, um farol de desafio em meio à submissão geral. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. Quem era aquela mulher? Eduardo se virou, o rosto uma máscara de fúria contida. Senhora, este é um evento privado. Por favor, retire-se, disse ele, a voz gotejando veneno. Os seguranças começaram a se mover em direção a ela. Mas André, despertado de seu torpor por aquele ato de coragem, encontrou uma centelha de força. Não, parem! Deixem-na falar, sua voz saiu rouca, mas carregada com uma autoridade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Era a voz de um Ferraz, finalmente. Os seguranças pararam, confusos. Helena não esperou. Subiu os degraus e parou ao lado do púlpito, não atrás dele, encarando a todos de igual para igual. Meu Deus, o que ela vai fazer? Pensou André, o coração batendo descontroladamente, uma mistura de medo e admiração.
Ela estava prestes a entrar na cova dos leões por ele, e ele não sabia se conseguiria protegê-la. Meu nome é Helena Soares, ela começou, sua voz amplificada pelos microfones clara e firme, e o Sr. Robles está certo em uma coisa. O legado da família Ferraz é sobre força e responsabilidade. Mas ele se esqueceu de uma parte crucial da história. Uma parte que foi deliberadamente enterrada há muitos anos, coberta por mentiras e dinheiro. Eduardo empalideceu, uma fina camada de suor brilhando em sua testa. Isso é um absurdo! Segurança! Tirem essa mulher daqui! Ele gritou, o pânico corroendo sua fachada de controle. Mas era tarde demais. Helena havia capturado a atenção de todos, cada pessoa, cada repórter, estava vidrada nela, sentindo que o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. A narrativa de Eduardo estava rachando, e por essas rachaduras, a luz da verdade começava a vazar. André observava, o coração martelando, uma mistura de medo por ela e admiração avassaladora por aquela mulher que arriscava tudo por ele. Ele não sabia o que ela diria, mas sabia com uma certeza visceral que nada mais seria como antes. A revolução havia começado com uma única voz corajosa, e ele não iria impedi-la. Pela primeira vez, ele estava pronto para enfrentar a verdade, qualquer que fosse. Fale, Helena, pensou ele. Diga a todos a verdade que eu tive medo de procurar. Helena ignorou os protestos de Eduardo e continuou, a voz ganhando força. Muitos de vocês conheceram a mãe de André, Clara Ferraz. Lembram-se dela como uma mulher de imensa bondade. O que vocês não sabem é que sua melhor amiga, sua confidente, era uma mulher chamada Lúcia Soares, minha mãe. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. O nome era desconhecido para a maioria. Minha mãe trabalhava para a família Ferraz, não por necessidade, mas por uma profunda amizade. As duas eram inseparáveis, elas compartilhavam sonhos, segredos e promessas. Helena olhou diretamente para Eduardo, cujos olhos agora demonstravam um pânico crescente. Ele sabia aonde aquela história estava indo. Uma dessas promessas foi selada com um presente. Um presente de Clara para minha mãe, simbolizando a proteção e o amparo eterno que a família Ferraz sempre ofereceria à nossa. André prendeu a respiração, sentindo um arrepio de reconhecimento. A história que ela lhe contara em segredo estava prestes a explodir, em praça pública, e ele só podia assistir. Aquela promessa, continuou Helena, a voz embargada por uma dor antiga, foi quebrada da forma mais cruel e covarde possível. A multidão estava em silêncio absoluto, pendurada em cada palavra dela. A história de amor e amizade estava se transformando em uma tragédia diante de seus olhos. Minha mãe morreu em um trágico acidente de carro, pouco depois do nascimento de André. Pelo menos, essa foi a história oficial contada à imprensa. Uma história conveniente que encobriu uma verdade terrível. A tensão na praça era quase física. Os repórteres avançavam, microfones e câmeras esticados em direção a Helena, famintos por cada palavra daquela revelação bombástica. A história de Eduardo sobre o herdeiro frágil estava sendo demolida, tijolo por tijolo. O que ela está fazendo? Pensou André, uma mistura de medo e admiração. Ela está arriscando tudo para expor uma verdade que pode destruir a todos, inclusive a mim. Mas ele também sentia uma onda de alívio. O peso dos segredos estava finalmente vindo à tona, libertando-o de uma prisão invisível. A performance de Eduardo estava acabada. Agora, a verdade teria seu palco. Helena não estava apenas falando por sua mãe, ela estava falando por ele, por Clara, por todos que haviam sido silenciados pela máquina de poder dos Ferraz. E, pela primeira vez em muito tempo, André não queria silenciá-la. Ele queria que ela gritasse para o mundo inteiro ouvir, custe o que custar. Aquele era o momento da verdade, e ele estava pronto para as consequências. A verdade, disse Helena, a voz soando clara e poderosa, é que o acidente não foi um acidente. Foi causado por um motorista imprudente, um homem poderoso cuja imagem não podia ser manchada. O pai de André, para proteger os interesses da família, usou seu poder para abafar o caso. O relatório policial foi alterado. As testemunhas, intimidadas. O culpado nunca foi responsabilizado. E minha família foi silenciada com dinheiro e ameaças.
As palavras caíram como uma bomba sobre a elite de São Paulo. O nome Ferraz, sinônimo de poder, acabava de ser manchado com a nódoa de uma injustiça profunda. André sentiu o chão desaparecer. Seu pai? Seu herói, capaz de algo tão monstruoso, a dor da revelação era ofuscante. E quem garantiu que esse segredo permanecesse enterrado? Helena se virou e apontou um dedo acusador para Eduardo. Quem usou essa informação para controlar o patriarca doente e depois para manipular seu herdeiro, mantendo-o fraco, inseguro, dependente? Foi você, Eduardo. Sempre foi você. O mundo de André desmoronou naquele instante, cada pilar de sua vida se transformando em pó. A traição não era apenas de Eduardo, era um legado de mentiras deixado por seu próprio pai, um veneno que corria nas veias de sua família por décadas. Você mente! É uma oportunista, gritou Eduardo, a compostura finalmente se quebrando. Onde estão suas provas? São apenas palavras de uma desconhecida querendo fama e dinheiro. O desafio pairou no ar, uma última cartada arrogante. Helena o encarou com uma calma glacial. Lentamente, com todos os olhos fixos nela, levou a mão ao pescoço e tirou o colar. A luz do sol bateu na prata, fazendo-a brilhar. Minha prova é a promessa que vocês esqueceram. Ela ergueu o objeto para que todos vissem. Este asterisco por pingente por Ava, disse lá, a palavra ecoando pela praça, foi o presente de Clara para minha mãe. Mas não é apenas uma joia. Na parte de trás, ela o virou. Há uma inscrição. André deu um passo à frente, o coração descontrolado. Para Lúcia, minha irmã, junta sempre. Clara, e ao lado, há um número de conta bancária. Uma conta secreta que Clara abriu para garantir o futuro da minha mãe. Uma conta que meu pai descobriu e que você, Eduardo, vem desviando fundos há mais de uma década. A verdade, fria e irrefutável, finalmente veio à tona, brilhando tanto quanto a prata daquele objeto. Aquele pequeno sol de metal era mais poderoso do que todo o império de Eduardo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. A prova era física, irrefutável, ligando o passado ao presente, a injustiça à ganância de Eduardo. Antes que ele pudesse balbuciar outra negação, uma figura inesperada surgiu da multidão. O velho advogado da família Ferraz, aposentado sob circunstâncias misteriosas. Em suas mãos ele segurava uma pasta de couro gasta. A senhora Soares está falando a verdade, disse o advogado, a voz envelhecida, mas firme. Eu guardei cópias de todos os documentos originais. O relatório policial adulterado, as ordens de transferência assinadas pelo falecido senhor Ferraz sob coação, e os extratos bancários que mostram as transferências sistemáticas para as contas offshore de Eduardo Robles na Suíça. Ele abriu a pasta e entregou os papéis a um perplexo chefe de segurança. O jogo havia acabado. Eduardo olhou de Helena para o advogado, e depois para André, o rosto desfigurado pela compreensão de sua derrota total. Encurralado, exposto, sua máscara de respeitabilidade se desfez em pó diante de todos. Ele não tinha mais para onde correr. A verdade o havia encurralado. Sempre soube que este dia chegaria, pensou o advogado. Uma promessa é uma promessa. André finalmente caminhou até ficar diante de Eduardo, que tremia de raiva impotente. Pela primeira vez, André não sentia medo dele. Sentia apenas uma pena fria e uma raiva justa que queimava em seu peito, purificando-o de anos de insegurança. Meu pai errou, disse André, a voz clara e forte. Ele cometeu um erro terrível, movido pelo medo. Mas você pegou o erro dele e o transformou em uma arma. Você usou a memória dele para me torturar, para me isolar, para me fazer acreditar que eu era fraco. Você fez tudo isso para roubar o que era meu, e pior, o que era da família de Helena por justiça. Ele se virou para a plateia, para as câmeras, para o mundo. O tempo da mentira acabou. A partir de hoje a Fundação Ferraz terá um novo propósito. Não será mais um monumento à vaidade. Será um instrumento de reparação. Vamos honrar a memória da minha mãe, Clara, e de sua amiga Lúcia Soares. Vamos corrigir os erros do passado, não importa o custo. As palavras eram uma promessa, um jurame, um unto público.
Ele não era mais o filho de seu pai, ele era André Ferraz, um homem forjado na dor e renascido na verdade. Aquele discurso não foi para o conselho ou para a imprensa, foi para si mesmo um decreto de sua própria emancipação. Ele estendeu a mão para Helena, que assegurou firmemente, seus dedos se entrelaçando em um gesto de união e força. Juntos, eles olharam para o futuro, um futuro que construiriam sobre as ruínas das mentiras. A polícia chegou discretamente, 2 oficiais subindo ao palco com calma profissional. Eduardo Robles foi escoltado para fora, não como um líder, mas como um criminoso comum, sua saída marcada pelo zumbido das câmeras documentando sua desgraça final. A multidão, antes pronta para aclamá-lo, agora o olhava com desprezo. A virada foi completa. André, o herdeiro fraco, e Helena, a intrusa desconhecida, eram agora os pilares da verdade, enquanto Eduardo, o guardião do legado, fora revelado como seu maior predador. A justiça, adiada por tanto tempo, finalmente chegara, e seu som era o do silêncio chocado de uma elite que acabara de testemunhar a queda de um dos seus, percebendo que a verdade era mais poderosa que o dinheiro. A praça, que momentos antes era um tribunal, lentamente se transformou em um lugar de espanto e recomeço. As pessoas permaneceram, observando André e Helena, como se testemunhassem o nascimento de algo novo, algo real. André pegou o microfone uma última vez, a postura agora ereta, confiante. Eu sei que a verdade revelada hoje é chocante. E sei que temos um longo caminho para restaurar a confiança em nosso nome. Mas prometo a vocês que cada passo que dermos será na direção da honestidade, da transparência e da justiça para todos. A primeira ação da nova Fundação Ferraz será a criação do Fundo Lúcia Soares, dedicado a apoiar famílias que foram vítimas de injustiças corporativas. A declaração foi recebida com uma onda de aplausos, que começou hesitante e depois cresceu em uma ovação genuína. Não era mais sobre era sobre humanidade, sobre corrigir erros. Helena sorriu para ele, um sorriso que continha alívio, gratidão e um amor que começava a florescer sob a luz da verdade. Você fez a coisa certa, ela sussurrou, e para André, aquelas palavras valiam mais do que todo o império. Ele sabia que a batalha seria longa, mas pela primeira vez, não se sentia sozinho. Ele tinha um propósito, e tinha Helena ao seu lado. A reconstrução de sua vida e de seu legado começava agora, não com uma ordem de um conselho, mas com uma promessa feita de coração aberto. Enquanto a multidão se dissipava, o velho advogado se aproximou. Seu pai nunca se perdoou, disse ele a André, a voz baixa. Eduardo o chantageou até seu último dia, explorando sua culpa. Ele me fez prometer que, se a verdade um dia tivesse uma chance, eu ajudaria. Hoje, cumpri minha promessa. Ele se virou para Helena. Sua mãe, Lúcia, era uma mulher extraordinária. Ela estaria imensamente orgulhosa da filha corajosa que teve. As palavras foram um bálsamo para as feridas de ambos, um elo que conectava o passado doloroso a um presente de redenção. André percebeu que a história de seu pai não era apenas sobre traição, mas também sobre lealdade e promessas mantidas, mesmo que secretamente. A complexidade de seu pai, antes um monolito, agora se revelava em tons de cinza, um homem falho. Obrigado, disse André ao advogado, apertando sua mão com uma gratidão que palavras não podiam expressar. Aquele homem havia guardado a chave de sua liberdade por todos aqueles anos, esperando o momento certo para entregá-la. A jornada de cura seria longa, mas o caminho à frente estava finalmente iluminado. O Senhor honrou meu pai mais do que Eduardo jamais o fez, pensou André. Naquela noite, a mansão Ferraz, que tantas vezes parecera uma tumba fria, estava diferente. Havia uma quietude, mas era a paz que se segue a uma tempestade, quando o ar está limpo. André entrou no quarto de Mateus, onde Helena embalava o bebê, que dormia alheio à revolução que sua existência provocara. A cena era tão simples e perfeita que fez o coração de André doer de uma felicidade que ele não sabia ser possível. Ele se aproximou e ficou observando o filho. Mateus era o centro de tudo, a razão pela qual tudo começara. Foi seu choro que trouxe Helena, foi seu sofrimento que os forçou a confrontar a dor que ambos carregavam.
Ele se parece com a minha mãe, disse André à voz baixa. Mas ele tem a sua calma, a sua força tranquila, acrescentou, olhando para Helena com uma adoração que não tentava mais esconder. Ela sorriu, os olhos brilhando. Ele tem a força de vocês dois, ela respondeu. Naquele momento eles não eram mais patrão e cuidadora, um homem rico e uma mulher em busca de má justiça. Eram duas pessoas cujas histórias estavam entrelaçadas por tragédia e destino, unidas por um amor que nascera das cinzas. Eles eram uma família, forjada no fogo da verdade. O que faremos agora? Perguntou Helena, a voz um sussurro para não acordar Mateus. A pergunta era vasta, abrangendo tudo, a empresa, a fundação, a casa, o relacionamento deles. André olhou pela janela, para as luzes de São Paulo que se estendiam até o horizonte. Antes, aquela vista o fazia sentir-se poderoso, mas solitário. Agora, ele via lares, histórias, vidas conectadas. Vamos começar de novo, respondeu ele, virando-se para ela, o rosto iluminado pela determinação. Vamos construir algo real, algo de que possamos nos orgulhar, algo que Mateus possa admirar quando crescer. Eu quero construir um legado de verdade com você, Helena. Somente com você. A declaração era simples, direta e cheia da sinceridade que ele aprendera com ela. Não era um pedido de casamento nem uma promessa extravagante. Era algo mais profundo, um convite para compartilhar uma vida, para curar feridas juntos, para criar um futuro baseado em verdade, respeito e amor incondicional. E nos olhos de Helena, ele encontrou a resposta que sua alma ansiava, um sim silencioso que prometia um porto seguro depois de uma longa e violenta tempestade. Eu adoraria construir esse futuro com você, André, pensou ela, o coração transbordando de uma paz que ela não sentia desde a infância. A notícia da prisão de Eduardo e do escândalo da Fundação Ferraz se espalhou como fogo. No dia seguinte, todos os jornais estampavam a história. As ações das empresas Ferraz despencaram inicialmente, como Eduardo previra. Mas então, algo inesperado aconteceu. A declaração de André na praça, sua promessa de reparação e transparência, ressoou com o público. Pequenos investidores, ativistas e a mídia começaram a elogiar sua coragem. A história não era mais sobre um império em crise, mas sobre um líder que escolheu a ética em vez do lucro. Lentamente a maré virou e as ações começaram a se recuperar, impulsionadas pela confiança pública em um novo tipo de capitalismo, mais humano. As pessoas querem acreditar no bem, pensou André, surpreso. Ele passou os dias seguintes em reuniões intermináveis, exaustivas mas revigorantes. Cada decisão era sua, livre da sombra de Eduardo. Ele estava finalmente no controle de seu destino, descobrindo em si uma força que não sabia possuir. Helena era seu centro de gravidade, lembrando-o do porquê ele estava fazendo tudo aquilo. A reconstrução de um império e de duas almas quebradas havia começado, e o mundo estava assistindo, torcendo por eles. Um ano havia transcorrido, um período de demolição e reconstrução. A mansão Ferraz, outrora um mausoléu de luto, agora respirava com a vitalidade dos pequenos passos de Mateus ecoando pelos corredores. André, despido da armadura de magnata, encontrou paz na simplicidade dos dias. Ele redescobriu a alegria de observar seu filho balbuciar as primeiras palavras, de compartilhar um café da manhã tranquilo com Helena, livre da sombra opressiva de expectativas. Ele aprendeu a rir de novo, um som que ele mesmo quase esquecera. A reparação não foi apenas pública, na renomeação da fundação. A verdadeira reparação foi íntima, tecida no dia a dia com os fios de pequenos gestos de confiança, de olhares cúmplices. Ele via em Helena não apenas a salvadora de sua linhagem, mas a arquiteta de sua nova felicidade, a mulher que lhe ensinou que a verdadeira força não residia em controlar um império, mas na coragem de ser vulnerável, de amar sem reservas. Ele finalmente entendia que o legado que queria deixar para seu filho não era um de riqueza, mas um de integridade, um que Clara, sua mãe, teria se orgulhado de vereador. Ele era, finalmente, um homem livre. A Fundação Clara Ferraz e Lúcia Soares ergueu-se como um farol de esperança.
Sob a liderança de Helena, o que antes fora um instrumento de vaidade corporativa transformou-se em uma poderosa máquina de mudança social. O Fundo Lúcia Soares financiou dezenas de batalhas legais para famílias esmagadas pelo poder de grandes corporações, devolvendo a voz aos silenciados. Foram criadas bolsas de estudo para jovens talentosos de comunidades carentes, abrindo portas antes intransponíveis. Programas de apoio a mães solteiras ofereceram uma rede de segurança, enquanto centros de acolhimento se tornaram santuários de cura. Helena não era uma executiva de sala de reuniões, ela estava no campo ouvindo as histórias, sentindo as dores, garantindo que cada centavo fosse aplicado para curar feridas reais. Sua foto, antes a de uma desconhecida, agora estampava reportagens sobre filantropia e justiça social, um símbolo de que uma única voz corajosa poderia derrubar gigantes. Estamos fazendo a coisa certa. E lá, pensou ela, sentindo um calor no peito ao ver o sorriso de uma mãe que acabara de conseguir a matrícula do filho na creche da fundação. Ela estava honrando sua mãe da maneira mais poderosa possível. O julgamento de Eduardo Robles foi rápido e conclusivo. A montanha de evidências era irrefutável. As provas do advogado, os registros bancários e o testemunho de ex-funcionários pintaram um quadro devastador de fraude, manipulação e abuso de confiança. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão, sua queda servindo como um conto de advertência para a elite empresarial. André não sentiu prazer na desgraça de seu antigo mentor, sentiu uma tristeza profunda pela traição e pelo desperdício de um homem que poderia ter sido uma força para o bem. No dia da sentença, ele escolheu não ir ao tribunal. Em vez disso, levou Helena e Mateus a um parque que sua mãe adorava. Sentados na grama, sob um ipê florido, observaram Mateus perseguir borboletas, a risada do menino sendo a trilha sonora de seu novo começo. Acabou, disse André. Helena colocou a mão sobre a dele. Não, ela respondeu com um sorriso sábio. Está apenas começando. E, no fundo de sua alma, ele soube que ela estava certa. O passado estava resolvido, mas o futuro, um futuro de possibilidades infinitas, estava apenas se desdobrando diante deles, brilhante e cheio de promessas. O casamento foi como eles sonharam, uma cerimônia íntima no jardim da mansão, sem fotógrafos, sem convidados influentes. Apenas um pequeno círculo de amigos verdadeiros e a equipe da fundação, sua nova família. O ar estava perfumado com jasmim, e um quarteto de cordas tocava melodias suaves. Mateus, adorável em seu pequeno terno, levou as alianças, quase tropeçando e arrancando sorrisos de todos. Eles trocaram votos que escreveram, palavras que falavam de encontrar um porto seguro na tempestade. Prometo ser sua calmaria, disse Helena. E eu prometo ser sua âncora, respondeu André. Foi uma celebração não de uma união de nomes ou patrimônios, mas de almas que se encontraram na escuridão e caminharam juntas em direção à luz que elas mesmas criaram. Aquele era o verdadeiro triunfo. Mais tarde, enquanto dançavam sob as luzes do jardim, André sussurrou em seu ouvido. Você salvou minha vida, Helena. Ela o olhou nos olhos, o amor brilhando intensamente. Nós nos salvamos, André, juntos. E naquele momento, ele soube que qualquer desafio que o futuro trouxesse, eles enfrentariam de mãos dadas, inabaláveis. O amor deles era a fundação mais forte de todas. 10 anos depois, a Fundação Ferraz e Lúcia Soares era uma das instituições filantrópicas mais respeitadas do Brasil. Os 5 centros comunitários que construíram eram o coração de seus bairros, oferecendo educação, capacitação e apoio jurídico para mais de 10.000 famílias anualmente. André, com alguns fios grisalhos, continuava como presidente, um líder admirado por sua integridade. Helena era a alma da fundação, sua paixão inspirando a todos. Mateus, agora um pré-adolescente de 10 anos, feliz e gentil, corria pelos corredores de um dos centros, ajudando a distribuir lanches. Ele cresceu sob a luz do amor e da verdade, um menino seguro que entendia o valor de ajudar o próximo. Ele era o maior resultado daquela jornada, o símbolo vivo da redenção de sua família. Olhe para ele, disse André a Helena, observando o filho. Ele é tudo o que nossas mães teriam sonhado. Helena sorriu, os olhos marejados. Ele é a promessa delas cumprida.
A história da família Ferraz, antes um drama de segredos, tornou-se uma inspiradora história de redenção e esperança, provando que o bem, mesmo que demore, sempre prevalece. Certa tarde chuvosa, Mateus encontrou uma pequena caixa de madeira na escrivaninha de seu pai. Curioso, ele a abriu. Dentro, sobre veludo azul, repousava um objeto de prata envelhecida, um sol com raios delicados. Ele o pegou, sentindo o peso da história em suas mãos. Pai, o que é isso? Perguntou ele. André sorriu, chamando Helena. Juntos os três se sentaram no tapete. Este pequeno asterisco pingente de prata, começou André, a voz suave, é a nossa história, filho. É a prova de que o amor da sua avó Clara e da sua avó Lúcia era mais forte do que qualquer caca. Mentira, mais forte que a morte. Ele nos lembra que, mesmo nas noites mais escuras, a verdade sempre encontra um jeito de brilhar, como um sol que ninguém pode apagar. Helena acrescentou acariciando os cabelos do filho. E nos lembra que a maior riqueza não está no banco, mas na coragem de lutar pelo que é certo e no amor que compartilhamos. Mateus olhou do objeto para os rostos de seus pais, começando a compreender a profundidade da jornada que os uniu. O verdadeiro poder não residia no dinheiro, mas no amor incondicional e na verdade que cedo ou tarde sempre resistem a qualquer adversidade, unindo gerações através do tempo.